Atas eleitorais foram roubadas nas eleições da Guiné-Bissau. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, diz que está impossibilitada de divulgar os resultados eleitorais. Vamos falar também que o presidente da transição da Guiné-Bissau pede ao novo governo plano para os próximos 100 dias. Vamos falar também que este golpe que foi dado à população da Guiné-Bissau tem um braço aí da França. Então, antes de eu te contar tudo isso e muito mais, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Falta menos de 100 pessoas para a gente bater a marca de 142 mil inscritos aqui no nosso canal. Então te peço, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que você vai me ajudar muito ao canal bater esta marca de 142 mil inscritos. Eu vou deixar também aparecendo aqui neste vídeo vários produtos que eu uso para a produção deste vídeo. Se você quiser adquirir, você que mora aqui no Brasil e quiser adquirir também esses produtos, fica muito à vontade e também você adquirindo já vai ajudar também este canal. E se você não quiser adquirir nenhum produto, Pix, PayPal e qualquer valor, você pode ajudar também aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a situação na Guiné-Bissau. E já vamos começar a falar aí sobre os planos, os planos do governo para os próximos 100 dias. Isso aí é a missão do que está acontecendo agora, exato momento, na Guiné-Bissau. Ou seja, o presidente da transição da Guiné-Bissau, Hortantá, pediu nesta terça-feira ao governo que apresente planos com medidas para os próximos 100 dias para o país, onde os militares tomaram o poder no dia 26 de novembro. O general nomeado presidente da transição presidiu nesta terça-feira ao primeiro Conselho de Ministros do governo de transição que entretanto, nomeou e deu orientações para as ações, para a ação de governação. Então, ou seja, recentemente, né, nesta semana, ontem, segunda-feira, o Hortantá presidiu, nomeou alguns ministros que vão compor o seu governo de transição, esse governo militar de transição. E dentro desse governo de transição há alguns ministros, nesses ministros há alguns militares também que fazem presente. Então, ele decidiu juntar na primeira reunião de Conselho de Ministros e pediu que o governo formasse ou criasse ou elaborasse plano para os próximos 100 dias desse governo. Lembrando que esse governo de transição tem agora 12 meses, ou seja, um ano, para poder estruturar muito bem as próximas eleições. E com isso, poder dar o direito ao povo novamente de umas próximas eleições presidenciais. Ou seja, há agora um governo que vai dirigir os próximos dias, os próximos meses, os próximos 3 meses, e assim vamos saber qual é a missão deles para o povo da Guiné-Bissau. Vamos lá, vamos continuar a ler aí. Então, ou seja, Hortantá orientou os membros do governo a apresentar ao primeiro-ministro Ilídio Vieira Té um prazo máximo de uma semana, planos setoriais de medidas a serem implementadas nos próximos 100 dias, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, lido à comunicação social em Bissau, pelo porta-voz Abdurrahmane Touré. O também ministro da Comunicação Social informou que o executivo foi orientado pelo novo líder do país a prosseguir com as obras da construção de estradas que estavam em curso. O governo de Hortantá exortou os membros do governo de transição instalado por militares após o golpe de Estado
a evitarem movimentações do pessoal da administração pública, salvo em casos de razões que assim o justifiquem e centralizarem as receitas do governo. Ou seja, o Hortan está a pedir aqui com que esses novos ministros não demitem, não movimentem, não exonerem pessoas do quadro das instituições públicas que já estavam lá. E certas obras vão continuar o seu curso normal, vão continuar as obras no país, especificamente também obras de estradas. Ou seja, então estão movimentando aí os governos como se nada tivesse acontecido na semana passada. Ou seja, Hortan está a dizer aqui, nós vamos seguir o caminho como se nada tivesse acontecido no mês passado ou na semana passada. E o que está acontecendo também, isso prova de que esse plano da junta militar, criar-se uma junta militar, já estava em si em ordem. Porque, assim, nós sabemos que teve anulação das eleições presidenciais. Não teve nenhum problema civil em causa. Ou seja, a população não saiu às ruas para se manifestar contra as eleições, a população não saiu às ruas para apedrejar as instituições do governo, não teve nem meios para que podemos dizer assim, houve movimentações da sociedade toda para impedir as eleições. Tudo que está acontecendo foi arquitetada pelas forças militares que estão agora no poder e que são aliados de Umaru Sissoko Embalo. Simplesmente isso. E fazer com que e trabalhar como se nada tivesse acontecido é jogar na cara que o povo não vale absolutamente nada. A opinião pública não vale nada. A opinião do povo dentro das eleições não vale absolutamente nada. Ou seja, quem está em cima, quem está a tomar conta do país agora, simplesmente estão olhando para os seus umbigos e não estão deixar que a população tenha voz. Simplesmente isso. Vamos falar agora também sobre os interesses da França com relação a tudo isso que está acontecendo. Nós vamos ver aqui, quando houve essa problemática agora na Guiné-Bissau, em quais meios de comunicação em quais meios de comunicação mundial houve uma divulgação massiva? Teve em si na mídia francesa, não na mídia brasileira, não na mídia portuguesa, não na mídia angolana, não na mídia de nenhum país da CPLP ou de nenhum outro país da CEDEAO. Diretamente foi divulgado tudo isso pela mídia internacional francesa. Umaru Sissoko Embalo deu uma entrevista exclusiva diretamente na mídia francesa. A carta as primeiras palavras, melhor dizendo, as primeiras palavras comunicadas, as primeiras ligações foram para o presidente Macron da França. Agora vamos ver aqui, a França não é tapada, não é boba. A França está por detrás de tudo isso que está acontecendo. Porque nós sabemos que Umaru Sissoko é devidamente aliado às forças ocidentais. Ele sempre se aliou às forças ocidentais, sempre foi um escravo das forças ocidentais. Claramente, isso podemos declarar que houve uma grande intervenção da mídia francesa nisso e, com certeza, tem conselho de Macron aí, mesmo que Embalo diga que não existe nada, mesmo que alguns políticos venham aqui, ou da própria junta militar, dizendo que não há nada, mas há sim, evidências estão aí. Por que Embalo tem grande relação com o presidente Lula do Brasil? Por que não usou o Lula para ou a mídia brasileira, ou a mídia portuguesa, para dizer tudo isso, já que são co-irmãos? Embalo sempre, todo ano, ele estava aqui no Brasil, todo ano. Inclusive, na COP30, que aconteceu antes das eleições, ele quis vir para o Brasil. Eu noticiei aqui, Embalo quis vir
o Brasil. Mas só que o presidente Lula disse, as nossas agendas, por mais que você venha aqui, as nossas agendas não batem. Não há uma conformidade nas nossas agendas. E por isso não dá para você vir aqui. E outra, Lula também falou para o Embalou, você vai ter eleições no teu país, então você precisa fazer campanha. Embalou viu como se fosse Lula não dando a mão para ele, meio que abandonando ele nessa fase, já que Embalou se usa da influência de outros presidentes para elevar o seu nível internacional ou nacionalmente. Então, ou seja, Embalou, ele viu na França algum aliado que poderia dar ênfase à sua narrativa. Por isso que também Embalou fugiu do Senegal, quando ele viu e percebeu que Senegal estava colocando ele contra a parede. Então, Embalou viu que, estando no Senegal, ele não teria paz. Então, por isso que ele fugiu para a República do Congo. Então, eu quero saber de vocês, pessoal, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham dessa narrativa e desse apoio que Embalou conseguiu e também descreveu aí na mídia internacional? Meus irmãos guineenses, meus queridos telespectadores, meus queridos inscritos aqui no canal, quero saber a opinião de vocês. Por favor, deixem aí nos comentários. Agora vamos falar sobre as atas que sumiram. As atas eleitorais simplesmente sumiram e a CNE, né, a Comissão Nacional Eleitoral, disse que não há possibilidade, né, de divulgar os resultados eleitorais. Vamos ler aqui, pessoal. Numa comunicação à imprensa sem direito a perguntas, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral afirmou que não tem condições de divulgar os resultados do escrutínio de 23 de novembro. Né? Então, ou seja, olha só, o porta-voz da presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, o juiz Idrissa Diallo, anunciou hoje, 2 de dezembro, que não tem condições de continuar com o processo eleitoral por equipamentos e atas terem sido confiscados por homens armados no dia 26 de novembro. Sem direito a perguntas, as declarações dos magistrados foram transmitidas pelos órgãos, nos órgãos de comunicação social e também nas redes sociais. A CNE tem total impossibilidade de continuar e concluir o processo eleitoral, afirmou Diallo. O porta-voz da CNE, que é o secretário exclusivo adjunto do organismo responsável pelo ato eleitoral, relatou um conjunto de situações ocorridas nas instalações da administração eleitoral um dia antes da publicação dos resultados provisórios das eleições gerais do dia 23 de novembro, nomeadamente uma invasão por homens armados e encapuzados. Diallo deu a conhecer ao público a conversa mantida na segunda-feira com uma comissão da Comunidade dos Estados da CEDEAO, ou da África Ocidental, chefiada pelo presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, que se encontra em Bissau e que tenta mediar a crise no país. Na conversa relatou Diallo, o presidente da CNE guineense, o também juiz Pambi Kabi, explicou que a instituição está impossibilitada de prosseguir com os trabalhos que levariam à publicação dos resultados das eleições legislativas e presidenciais, pessoal. Então, olha só, o que nós podemos dizer sobre esse processo todo? Pessoal, olha só, né? Isso só comprova de que o golpe de Estado, o que está acontecendo hoje, né? Quando eu falo golpe de Estado, não é com relação a Embalou, mas com relação ao povo e à democracia, pessoal. Então, ou seja, isso mostra que estava totalmente armado o que está acontecendo agora. Ou seja, se os resultados favorecessem a Embalou,
com certeza nós não teríamos essa situação que está acontecendo agora na Guiné-Bissau. Não teríamos, com certeza, este problema. Esse problema só acontece a partir do momento que Embalo percebeu que estava perdendo nos resultados provisórios regionais. As atas regionais, inclusive algumas atas eu tive acesso, né, mostravam que Fernando Dias tinha uma ampla vantagem contra Embalo, uma ampla vantagem, várias atas mostravam que estava uma ampla vantagem. E se comprovavam isso aí, os resultados provisórios regionais já mostravam isso, ou seja, o resultado nacional também seria a reflexão do que estava acontecendo. Então isso mexeu grandemente com o sistema, como eu já havia falado. O Embalo, ele como presidente, tinha todos os mecanismos para adotar, para mexer nas eleições presidenciais. Se a junta militar que está no poder acha que teve um grande problema durante as eleições, já que eles pegaram esses homens armados, encapuzados, não são milícia, não são pessoas que não têm nada a ver na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau não tem grupos de milícias que atuam contra o governo. Muito pelo contrário. Quem pegou essas atas, provavelmente já destruiu. Agora, o que a junta militar deve fazer? Deve correr atrás, saber quem são essas pessoas armadas e encapuzadas que roubaram essas atas eleitorais. Quem são essas pessoas que roubaram isso? Fazer uma investigação e saber e dar a conhecer na comunidade, na sociedade geral da Guiné-Bissau e também na comunidade internacional, porque nós queremos saber quem são essas pessoas que estavam armadas e encapuzadas. As forças militares devem fazer isso. Não é dar resposta ao Embalo, isso não é dar resposta ao Fernando Dias, isso é dar resposta ao povo guineense que acordou cedo no dia 23 de novembro e saiu às ruas para votar. Isso é dar resposta ao povo e não a nenhum político, não a nenhum outro partido, não a nenhum outro deputado. Isso é dar a conhecer ao povo guineense que merece total respeito. Quem pegou essas atas deve ser castigada, devem ser julgadas, devem ser presas, castigadas não, devem ser presas, julgadas e colocadas na cadeia. Né? O castigo delas deve ser cadeia. Isso deve ser feito, sim. E não ser deixado assim, não, pegaram as atas, tá, tudo bem, nós vamos seguir aqui com nossos planos de 100 dias. Isso não tem menor cabimento. Se a Guiné-Bissau quer, ou a junta militar quer realmente que o processo seja transparente e essa transição seja feita de forma digna, respeitando o povo da Guiné-Bissau, deve ser feita as investigações, devem ser feitas as apreensões de todas as pessoas onde que foram levadas essas atas. Nós queremos saber, eu quero saber. E com certeza os nossos queridos amados da Guiné-Bissau também querem saber. Então, pessoal, quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários, porque nós queremos saber, eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Então, pessoal, deixem aí o vosso comentário. Também não esqueça de você deixar o teu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. E também você pode adquirir qualquer outro produto que eu coloco aqui, que eu uso e também que auxiliam para a produção de conteúdo aqui para vocês. Então, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, com certeza a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!